Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, aqui diretamente da Rede Petrópolis de televisão. Esse programa você pode assistir pelo canal 10 via Tech Cable, pelo site www.tvredepetropolis.com.br e também pelo aplicativo RPT Play, que você pode baixar no seu celular ou no iPad, iPhone, todos esses sistemas operacionais e através do iOS ou então do Android. Aí você pode assistir a gente em qualquer lugar. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho com o Adriano Machado, que é membro do Sindicato dos Vigilantes. E a gente vai entender um pouquinho sobre essa prática profissional, a importância da formação e para a gente entender que vigilante é diferente de vigia. Também falar um pouquinho sobre segurança, transporte de valores, todas essas questões. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Tendências, ousadia, cores e formas, beleza, arte, simpatia, vida. Assim é a mulher. Assim é a Ilma Cabeleireiros. Pensando sempre em você, no seu bem-estar, com produtos e equipamentos de qualidade comprovada. Profissionais capacitados para atender às suas vontades. Faça como a Ilma. Pense em você e dê um up no visual. Porque beleza faz bem. Ilma Cabeleireiros. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO, proporciona suporte aos pacientes antes, durante e após o tratamento de câncer. Através da Casa de Apoio, oferece hospedagem, alimentação, atividades de lazer e amparo emocional. Ajude doando para o bazar, sendo voluntário, atendendo o nosso telemarketing ativo e depositando qualquer quantia na conta da APPO. Faça-nos uma visita, conheça o projeto e ajude a dar mais qualidade de vida aos pacientes. Estamos de volta e vamos dar início ao nosso bate-papo com a Adriano Machado. Obrigada, Adriano. Seja muito bem-vindo. Olá, Carla. Uma boa tarde a você, a todos os telespectadores. Que ótimo. Estou aqui, representando aí o meu presidente, Adriano Linhares, o qual não pôde vir, por motivo de força maior, estava com compromisso e a viagem marcada não teve como ele adiar. Pediu que eu viesse representá-lo aí. Mas a gente vai conseguir conversar sobre o vigilante, afinal de contas você também é um vigilante. Só para entender, há quanto tempo que você é vigilante? Eu trabalho no ramo desde 99, Estou há 17 anos aí. Então tem uma vasta experiência. Isso, e prestei serviço militar por 4 anos, Fui cabo do Exército, operações especiais, e é onde que eu optei por estar atuando nesse ramo quando dei baixa. Maravilha. Para a gente começar do básico, assim, o que é o vigilante? O vigilante, ele é a pessoa, que mantém lá a ordem, e faz ali ele salvaguarda a vida e o patrimônio de terceiros, Entendeu? Maravilha. Maravilha. Quais são os postos de emprego para essa categoria profissional? Isso, nós temos aí postos públicos e privados. Vou citar aí alguns exemplos. Nos públicos são hospitais, administrações públicas, Ministério Público e etc. Nos privados são hotelaria, turismo, empresas, bancos, multinacionais e etc. Maravilha. Em Petrópolis, a gente tem hoje no sindicato mais ou menos quantos profissionais nessa categoria? Olha, na nossa base, pelo último censo que nós temos, é em torno de 1.100. Porém, a gente não faz uma estimativa de aumentar devido à crise que o país atravessa, econômica, e onde há cortes, aí eles vão direto na terceirização, que é o serviço terceirizado de vigilância e de limpeza. Então, por isso que a gente está trabalhando com o último censo que a gente tinha feito no ano passado, Maravilha. de 1.100 profissionais dessa área. De forma geral, o vigilante ele é um serviço terceirizado. Raramente ele é um funcionário contratado da própria empresa. Sim, é raro aí. É raro nesse caso. Nós temos aqui, que eu me lembre, só a Iquinha, que a vigilância é orgânica. Ah, certo. Como é que é a formação profissional adequada para um trabalhador ser de fato vigilante? Daqui a pouquinho a gente vai falar
um pouquinho que tem muita gente que finge que é vigilante, não isso é? É verdade. Então, assim, se ele for de fato um trabalhador, um vigilante, ele passa por um curso de formação. Positivo. Como é que é essa formação? Esse curso ele é ministrado pelo Centro de Formação, né, credenciado pela Polícia Federal, Certo. e onde são 200 horas aulas para ele se formar um vigilante, e tem os pré-requisitos. Eu vou estar falando aqui os requisitos para ele ser um vigilante, né? Primeiramente, ele tem que providenciar as documentações. Ele tem que ser brasileiro, ter idade de 21 anos, instrução mínima correspondente à 4ª série primária, para ele fazer a formação, ser aprovado exames de saúde, física e mental e psicotécnica. Não ter antecedentes criminais. Olha, isso é interessante. Né? Não ter antecedentes criminais. Isso aí. Está quites aí com o serviço militar e com as suas obrigações eleitorais. Tá? Olha. E, além disso, é necessário passar pelo curso, né, de formação, como eu já disse antes, e após a aprovação, é expedido um certificado pela Polícia Federal, tá, onde credencia ele a trabalhar, né, de forma regular nesta área de segurança. E posterior a isso é feito também uma carteira nacional de vigilante. Maravilha. Quando você estava falando do curso especificamente, você falou que ele tem 200 horas, né? Isso, uma carga horária de 200 horas. Nessa carga de 200 horas. Ou seja, é um curso considerável. Quando a gente vai pensar em 200 horas de estudo, a gente está falando de um curso de respeito. Isso. Nessas 200 horas, quais são as principais matérias? O que esse trabalhador, o que esse cidadão que se pretende vigilante vai estudar para então exercer corretamente essa prática profissional? Isso. As matérias são as seguintes, tá? O conteúdo básico para a formação geral, né, que é o vigilante patrimonial. Noções de segurança privada, legislação aplicada, direitos humanos e relações humanas no trabalho, sistema de segurança pública e crime organizado, prevenção e combate a incêndio e primeiros socorros, educação física, defesa pessoal, armamento e tiro, vigilância, rádio, comunicação e alarmes, criminalística e técnica de entrevista. Olha, tem algumas coisas, acho que a gente pode até pontuar um pouquinho, que acho que é bem interessante. Então, o vigilante, ele tem aula de armamento, ele aprende a mexer e ele está apto, ele pode, na sua prática profissional, portar armas? Sim, ele é credenciado a estar portando o armamento. Tá? É a sua ferramenta de trabalho. Certo. Que tipo de arma? Para gente que não entende muito isso, e a gente vê assim, agora entende que ele estudou para poder estar, mas até que arma que pode ser? Isso. O vigilante patrimonial, ele é autorizado aí pela Polícia Federal a portar o armamento de calibre 38. Certo. Tá? Porém, os demais vigilantes, para estar portando armamento de outros calibres, tem que ter um curso de extensão. No caso do transporte de valores, é um curso de extensão a transporte de valores com duração de 50 horas aulas, tá? Essa extensão para ele estar portando aí, ele atira de calibre 12 e o 38 e pistola 380. Certo, eu não entendo nada dessa numeração, mal e porcamente entendo 38, porque erroneamente meu pai tinha uma arma dessa quando eu era criança, que eu nunca, graças a Deus, coloquei a mão, mas eu sei mais ou menos o modelinho dela, isso, né? E é uma arma de pequeno porte, isso, não é isso? Isso. Então, de forma geral, o vigilante utiliza uma arma de pequeno porte e aquele que transporta patrimônio, e aí a gente está falando daquele carro forte, isso, não é isso? Esse valores. Sim, pós-especialização, com mais 50 horas de estudo, aí tem direito a pegar armas de maior calibre. Exige que use, sim, a calibre 12 e o pistola também na guarnição. Maravilha. Se a gente for pensar na prática profissional do vigilante, tem alguma diferença com relação a vigilante e segurança? Porque a gente ouve por aí que é diferente, mas na prática é ou não? A nomenclatura de segurança e vigilante, ela se torna a mesma, porém tem que estar ali regularizado pela Polícia Federal, como eu já te disse. Isso. Então, quando a gente pensa nesse segurança de evento, em tese ele deveria ser um vigilante. Correto. Tem que ser. Tem que ser vigilante. Isso, pela portaria 3233, ela diz que a atividade de vigilância patrimonial em grandes eventos,
assim considerado aqueles realizados em estádios, ginásios, feiras e eventos culturais e outros eventos públicos, superior a 3.000 pessoas, deve ser prestada por vigilantes especialmente habilitados, com um curso também de extensão em grandes eventos. Ah, certo. Então, além do curso de vigilante, você vai trabalhar, por exemplo, trazendo aqui para a nossa realidade, entendendo a portaria e trazendo aqui para a nossa realidade, num evento no parque de exposição, qualquer que seja ele, já vai ter 3.000 pessoas, com tranquilidade. A gente está falando que esse profissional que está lá, ele tem que ter a formação e ainda mais 50 horas para aprender a trabalhar com um grande público. Você tocou num ponto-chave aí que eu queria até comentar mais para frente. É verdade, isso aí teria que ocorrer. Teria, né? Mas, infelizmente, não ocorre. A prefeitura coloca pessoas que, muitas das vezes, não são habilitadas para estar exercendo aquela atividade e, às vezes, pagando valor menor do que é previsto na convenção coletiva. Então, vamos por questões básicas. Quanto é que é o valor do vigilante para trabalhar num evento de grande porte? A diária? A diária, né, na convenção coletiva, é de R$120. Por qual carga horária? De 12 horas. Então, a gente está falando que um trabalhador vigilante devidamente habilitado tem que receber R$120 pela sua prática profissional, mais a alimentação. Isso. Ok. Se eu, enquanto cidadã, eu sempre levo para o trabalhador, para o cidadão, para o nosso telespectador aqui de casa, que todos nós somos corresponsáveis pelas coisas. Sim. Não adianta dizer que tem um monte de gente corrupta se eu paro meu carro, por exemplo, na vaga do idoso ou na vaga do deficiente físico. Não dá para dizer que o mundo é corrupto e eu não devolvi R$1 a mais no troco da padaria. Então, todos nós somos corresponsáveis por isso. Ou seja, partindo desse pressuposto, se eu identifico ou se eu percebo que a equipe de vigilante trabalhando num evento de grande porte não é adequada, o que eu tenho que fazer? Olha, o ideal é fazer denúncia, né, à Polícia Federal, né, ao órgão que é fiscalizador, né, da segurança privada, é a DELESP. E aí, na verdade, eu estou falando isso porque muita gente pode estar pensando assim, nossa, que coisa chata, que coisa feia, a Carla e o programa estão indicando que a gente fique denunciando eventos. Mas, na verdade, tem a ver com a nossa própria segurança, não é? A própria vida, né, de todos que estão naquele local. Se eu estou num evento com muita gente e os vigilantes não estão habilitados, não estudaram, não têm a certificação, eles podem não saber, de fato, o que fazer se acontecer uma intercorrência que é necessária. Eles podem não saber lidar com a situação. Porque o profissional estudou 200 horas para isso. Aí. Tem o preparo, tem todo o preparo. Tem preparo. Então, o profissional ainda... A gente está falando de um vigilante que tem 200 horas de estudo, que para trabalhar em grande evento tem que ter mais 50 horas de especialização, e que para carregar dinheiro, não é isso? Tem que ter mais 50 horas. Ou seja, por que as pessoas ainda acham que o vigilante não é um profissional que estudou muito? Isso aí é uma cultura antiga, né, do pessoal, porque antigamente, né, a vigilância ela era regida pela segurança pública do Estado. Certo. Então o pessoal não tinha essa formação que é exigida hoje pela Polícia Federal. A partir desse momento que nós fomos regulamentados pela Lei 7.102 de 1983 e passamos a ser fiscalizados, né, controlados pela Polícia Federal, as coisas mudaram. Então, o pessoal ainda tem gente que tem a mentalidade antiga, que acha que o vigilante é pego a laço, como era feito outrora no passado, bem lá no passado mesmo, né? Certo. Não adianta ser só grande e forte. Até porque, Adriano, você nem é tão grande assim. Isso. Não é verdade? Se a gente tiver um do lado do outro, eu ainda sou maior do que você. Verdade, verdade. Então, não tem mais isso. O vigilante, ele é um trabalhador que tem que estudar um bocado para chegar onde chega, não é isso? É verdade. A gente vai fazer um breve intervalo e volta no próximo bloco dando continuidade a esse bate-papo. E a gente vai começar falando de salário. Exatamente, eu tenho certeza que você, assim como eu, tem a noção errada a respeito do piso salarial dessa categoria. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Os últimos governos tentaram pôr as mãos na nossa aposentadoria. Agora, querem aprovar uma reforma que aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de todos os trabalhadores.
para tentar justificar esse grande retrocesso, divulgam uma série de mentiras. Dizem que a Previdência dá prejuízo e que a reforma seria necessária para garantir a aposentadoria das próximas gerações. Você já ouviu tudo isso, não é? Veja agora quais são as mentiras por trás dessa história. O governo esconde que mais da metade desse rombo é causado por benefícios concedidos às empresas. Bilhões em contribuições previdenciárias deixam de ser pagos todos os anos por causa das políticas de incentivo. A segunda grande mentira é incluir apenas as contribuições dos trabalhadores e das empresas nas contas da Previdência Social. Na verdade, Previdência, Assistência Social e Saúde fazem parte da Seguridade Social. Esse sistema conta com diversas fontes de financiamento, previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, o governo também é responsável por repassar as contribuições sociais. O suposto rombo divulgado pelo governo se transforma em superávit quando somamos todas as fontes de financiamento. O problema é que o governo descumpre a Constituição desde os anos 90. Receitas que deveriam ser destinadas à Seguridade Social são desviadas para o pagamento da dívida pública, com mecanismos como a desvinculação de receitas da União. Querem tirar direitos de milhões de trabalhadores para continuar alimentando uma dívida questionável, que enriquece apenas alguns empresários, banqueiros e investidores. Não dá para aceitar uma proposta baseada em mentiras. Compartilhe esse vídeo e ajude a desmascarar a farsa do rombo. Diga não à retirada de direitos. Sede bem-vindos à casa de meu pai, o imperador Dom Pedro II. Gostaria de apresentar-vos minhas amigas, Amandinha, Adelaide, Condessa de Barral e Francisca. Venha conhecer nossos jardins e participar de um sarau imperial. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade ao nosso bate-papo com a Adriana Machado, falando um pouquinho sobre a realidade da prática profissional dos vigilantes. Até mesmo nessa época de final de ano, foi bem oportuna essa entrevista para lembrar para você, quando estiver em movimento, em festas, em qualquer coisa, você ficar de olho para ver se essa equipe é de vigilante ou é só de gente alta, forte, grande que acha que pode ser segurança. Não é isso, Adriana? É verdade. O pessoal ainda tem esse conceito errado, né? De que o vigilante é aquele troglodita, né? Tem que ser aquele homem forte, bombado, e não é assim. Hoje em dia a gente trabalha muito com o cérebro, né? Com a inteligência. Maravilha. A gente terminou o bloco e eu falei que ia voltar falando de dinheiro. Porque, de uma forma geral, a gente acha que algumas categorias profissionais não são assim tão bem remuneradas, têm um piso muito baixo, o que não é muito verdade com relação aos vigilantes se comparados a outras categorias, não é isso? É, sim. Em Petrópolis tem migrado bastante gente de outros setores, né, para a área da vigilância, haja visto aí, né, o nosso piso salarial e os benefícios, né, bem como também a periculosidade que nós conquistamos aí em 2012. Certo. Como é que está o piso salarial para o vigilante hoje? Hoje, o vigilante patrimonial, ele tem um piso de R$ 1.295,63. E acima disso aí tem mais 30% da periculosidade, a tão sonhada que nós batalhamos tanto e conquistamos, né? E esse valor, com esses 30%, ele chega, né, ao piso total com os 30%, R$ 1.684,32. Mais a alimentação. Isso, os benefícios, que é o Vale Transporte, né? Condução de o Vale Transporte desconta os 6%? 6%. Igual nas outras categorias? Isso. Ok, 6% de desconto. Tem um Vale Alimentação, né? Que é no valor de R$ 18,70 por dia trabalhado. Por dia trabalhado, R$ 18,70. Isso, patrimonial. Okay. Esse é para o patrimonial. Isso. Mas agora, até eu estou pensando nisso, porque esse salário é bem legal, principalmente se a gente for falar numa realidade Brasil. Sim. O vigilante que trabalha no setor de carregamento de... Acabei de esquecer a palavra. Numerários. O cara que carrega dinheiro no carro forte. Então, esse tem um piso maior, diferenciado. Sim, é um piso diferenciado. O piso desse profissional, ele está na convencionado
em R$ 2.919,31. E também tem os 30% da periculosidade. Certo. Onde, somando os dois, ele chega a R$ 3.795,10. Certo. Aí também E ele tem uma super vantagem que a gente estava falando no intervalo, que aí é aquela vantagem que a dona de casa fica desesperada de alegria, que é do Vale Refeição. Isso aí. Ele tem o Vale Transporte, né? E o Vale Alimentação ou Refeição no valor de R$ 30, né? É uma cartela fechada por os 30 dias. Então, totalizando um valor de R$ 900. Significa isso que não tem a ver com o dia trabalhado. Tem a ver com o mês inteiro. Ele ganha, então, R$ 900 de alimentação. Olha, nós, todos trabalhadores, imagina, R$ 900 só para comida, a gente já está bem feliz, né? É verdade. Nesse momento de que a gente ouve tanto falar de crise, de tantas questões e tal. Mas é isso aí. Se a gente fosse continuar falando um pouquinho sobre a categoria, então a gente já entendeu que o vigilante, ele hoje tem um emprego de respeito, ele estuda bastante, ele está aí no mercado para ser respeitado. Se a gente fosse falar da diferença entre o vigilante e o vigia, como é que é essa diferença? Há uma grande diferença e as pessoas ainda confundem muito essa questão. Tá? A função do vigia é a guarda e o zelo do patrimônio. Ela é uma atividade estática, né? E não especializada, porque ele não necessita desse curso, que é regulamentado. Diferente do vigilante. Diferente totalmente do vigilante, que é uma pessoa mais bem preparada, né? Exerce a função patrimonial bem como segurança de pessoas, né? Realiza transporte de valores ou de qualquer tipo de carga. E é necessário uma preparação para ser um vigilante, como a gente já disse no começo, né, no primeiro bloco. Isso mesmo. Você estava falando também agora na sua fala que também o vigilante ele está apto para vigilância, para segurança pessoal, é isso? Isso, tem também, aonde que entra aquele curso de extensão de 50 horas ali, aula, né, especializando ele naquela área ali. Esse curso de especialização, ele é obrigatório por lei também? Para ele exercer essas outras atividades de extensão, sim. Transporte de valores, ele tem que fazer o curso de extensão. Certo. Para segurança pessoal também? É isso aí. E tudo parte do curso de formação. O curso de formação, ele abrange tudo, mas, porém, para você atuar em determinada área, tem que fazer aquele curso de extensão ali, especialização. Que maravilha. Se a gente já falou a respeito da possibilidade de denúncia, mas quais são os documentos, se eu for contratar uma segurança pessoal, ou se eu estou organizando um evento e quero contratar uma equipe de profissionais que seja de fato certificado, como é que eu faço? Que documentos que eu preciso solicitar? Como é que eu consigo buscar essas informações, até mesmo para não ocorrer no erro, às vezes, da ignorância? Contratei uma pessoa que se disse vigilante e eu não tinha certeza. Então, você pode, assim, fazer o contato com o sindicato da região, né, e procurar informações sobre a empresa. Ou entrar no site da Polícia Federal e procurar saber sobre essa empresa, se ela é idônea ou se não é. E tem também um site na internet que é do Sindesp Rio. Ele pode estar informando, entendeu? Que é o Sindicato das Empresas. Maravilha. A gente está chegando próximo do final do programa, Adriano. Queria que você fizesse a gentileza de passar os dados do sindicato para quem se interessou, para obter mais informações sobre a prática profissional, para quem é vigilante e que ainda não faz parte do sindicato, sim, porque existe muito isso, ou seja, da gente ser profissional, mas não está afiliado ao sindicato, e isso faz com que todos nós percamos força na hora de requerer nossos direitos, não é isso? Isso é verdade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para esse finalzinho de programa. O sindicato, ele fica localizado, né, no centro de Petrópolis, na rua Paulo Barbosa, número 233, sobre a loja 2. E o sindicato tem feito... Bem em frente ao Mercado Estação, não é isso? Em frente ali... Super a fachada deles assim, ó, a janela está super adesivada. Isso. E a gente tem feito um trabalho bacana, né? A gente tem conseguido aí um número bom de associados, né? O pessoal tem procurado o sindicato, porque tem confiado aí no nosso trabalho, e a gente agradece muito esse reconhecimento aí de todos. E aqueles que ainda não são associados, né, estejam olhando essa matéria, possam estar vendo com carinho e possam estar refletindo, porque a gente necessita do sindicato para nos representar, né? Porque hoje em dia, na atual conjuntura do país, nessas crises aí, os patrões aí, né, do jeito que está andando as coisas, é necessário que eles se unam ao sindicato para que ele possa ter um apoio jurídico, né, um apoio ali que possa
ajudá-lo a estar caminhando aí na empresa. Maravilha. Os empresários aí são meio picareta. É verdade. Entendeu? Adriano, muito agradecida pela participação. Fala sobre a confraternização. Isso. Gostaria também, né, de estar aqui deixando essa nota, né, com a permissão da Carla. A nossa festa de confraternização de final de ano vai ocorrer no dia 18 de dezembro, tá? Terceiro domingo do mês. E a gente conta com a presença de todos os associados e seus familiares lá, né, bem como a Carla, já entreguei o convite aqui dela e a equipe, para que possa estar lá nos prestigiando, será uma honra, certeza. Tá bom? E agradeço aí pela oportunidade, né, e por meu presidente ter confiado aí a mim aí. Foi ótimo. Nessa entrevista aí, de eu estar representando aí a categoria e representando a ele também. Maravilha, tá Adriano, muito agradecida. Obrigado. Foi um prazer. Obrigada a você que ficou com a gente está chegando ao final. Queria agradecer as minhas parceiras, Zilma, que cuida dos meus cabelos, a Marisa da Moniquete, que me veste, e a Adriana Amorim com os acessórios. Eu volto na próxima semana com um novo programa. E você continua agora com a grade da Rede Petrópolis de televisão. Obrigada, um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma boa tarde a todos.